Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Pod Libras, que é o nosso podcast de Libras. Todas as quintas-feiras, às 21h21, nós temos um encontro marcado aqui para a gente falar de Libras, não só do lado social, mas também do lado profissional. Lembrar para você que a Libras, além do social, ela é também profissional, e com a Libras a gente tem a oportunidade de ajudar muitas pessoas e de muitas outras formas. Às vezes a gente pensa que a gente ajudar uma pessoa surda é só a gente aprender Libras, mas para que a nossa ajuda ela seja de verdade, que a gente consiga fazer um trabalho de realmente ajudar o surdo, a gente precisa estar no lugar certo, na hora certa e fazer o que é mais importante, que é ajudar o surdo. Então aqui a gente vai falar sobre a Libras de todos os lados. Sejam todos muito bem-vindos. No finalzinho do nosso Pod Libras, a gente vai aprender alguns sinais básicos de Libras sobre cumprimentos e saudações, que eu tenho recebido alguns pedidos aqui. Então a gente vai fazer isso no finalzinho aqui. Então fique aí, não vá embora, para você não perder o nosso conteúdo de hoje. Gente, vou começar fazendo uma coisa muito importante. Sabe que sinal é esse? Vou pedir você que está aqui para convidar 5 amigos para poder vir aprender Libras junto com a gente. Na aula de hoje a gente vai falar sobre segurança. Sabe por que eu escolhi esse tema sobre segurança? Segurança para sinalizar? Porque eu vejo muitas pessoas, eles amam Libras, eles amam o idioma, eles até sabem se comunicar com o surdo, sabe se comunicar, mas falta segurança. Por quê? Porque pensa assim, se eu encontrar um surdo, encontrei, cheguei lá no surdo, e aí? O que eu falo para ele? E aí, pessoas muitas ficam pensando, aqui ó, abre na mente e cria um diálogo. O que eu vou falar? Vou falar isso, vou falar aquilo. E aí quando começa a conversa, o surdo muda de assunto. E aí? E aí que vem a falta de segurança. Eu não sei como que age quando ele não fala o que eu treinei. Eu treinei para ele falar isso. Eu treinei para ele falar oi, ele falar oi. Para mim falar meu nome, ele falar o nome dele. Para mim falar o meu sinal e ele falar o sinal dele. E aí a nossa conversa acabou. E aí a nossa conversa ela não progride. Aí eu fico pensando assim, será que eu aprendi mesmo? Porque eu sei falar meu nome, eu sei falar meu sinal, eu sei perguntar o nome do surdo, eu sei perguntar o sinal dele, eu sei perguntar onde ele mora, eu sei perguntar para ele várias coisas, mas eu não sei dar sequência. Como é que eu continuo essa conversa? O que mais eu posso falar? E se o surdo ele me perguntar ou ele falar uma coisa que eu não sei? Como que eu ajo nessa situação? O que eu faço nesse caso? Tô lá, conversando com o surdo, e ele me perguntou um negócio, e eu olhei assim para a mão dele, para a expressão, não entendi. Ou ele falou, oralizou, verbalizou alguma coisa, e eu não entendi, pedi ele para sinalizar, e falou, não sei, sinal, não sei, ou ele não conseguiu, e aí, já passou por isso? Já aconteceu com você isso? Fala pra mim aqui se sim ou se não. Aconteceu já, não sei. Como não tem segurança. E aí, por acontecer, toda vez que eu vejo um surdo, eu corro e eu não consigo desenvolver, não consigo progredir. Já aconteceu com você? Fala pra mim. Gente, ó. Aqui, ó. Convidar os seus amigos para a nossa live de hoje. Ó, a Natália disse que já, o Ronaldo disse que já, Maria disse que já, Sônia disse que já. Ó, gente, convida os amigos. Quem tá entrando aí e saindo, não vai embora não, fica aí. O conteúdo tá ótimo, vai ajudar de você demais da conta. Como que você pode ter segurança? Primeiro, o que significa segurança? É você ter consciência do que você está fazendo, é você saber o que você está fazendo. Eu estou fazendo o quê? Eu sei o que eu estou fazendo. Isso vai me dar segurança, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei. Boa noite, Nélia. Seja bem-vinda. Então, quando você sabe o que você está fazendo, você consegue isso aqui, ó, segurança. Se você não sabe, aí você não vai ter segurança. Porque como que você vai fazer o que você não sabe? E aí você pode confundir. Eu separei aqui, deixa eu contar, 1, 2,
3, 4, 5. Cinco sugestões para ajudar você a ter segurança. E aí, quando eu estava pesquisando sobre o tema da nossa live, que eu sempre pesquiso, eu gosto de ver pesquisa científica, procurar coisas para mostrar para vocês a verdade, porque eu tenho um método de ensino, mas eu quero mostrar para vocês mais, eu quero convencer você do que você tem que fazer para você ter um resultado satisfatório, para você falar para mim assim, Júnior, aquela dica sua foi ótima, amei, me ajudou de verdade. Então, eu estava pesquisando sobre idiomas, línguas, idiomas. Quando a gente aprende uma língua nova, e a gente é falante daquela língua, no momento em que você está falando aquela língua, você troca a sua personalidade, você faz parte daquele novo idioma, você troca até a sua cultura, porque você precisa se adaptar. Porque língua não é só palavras, não é só sinais, é cultura também. Então você entra nessa cultura. Então você precisa se ver nessa situação. Hoje à tarde eu postei um vídeo falando sobre isso. Tenho vergonha. Tem uma fotinha minha assim, ó. Tenho vergonha de sinalizar, Ju. Encontro do surdo, até sei o que dizer, mas aí é vergonha. E aí uma dica que eu vou dar para você. O mais indicado para uma pessoa que está aprendendo uma língua falada, ela desenvolver é treinar a pronúncia. Como que treina a pronúncia? Leitura em voz alta. Você vai ler em voz alta. Mas e a Libras? Não dá para ler em voz alta. Então você vai treinar sinalizando. Vou falar sobre esse tema. Como é que eu faria isso? Você vai sinalizar. No idioma falado, a pessoa precisa ler em voz alta, e aí ela vai lendo, e aí ela vai melhorando o vocabulário dela. E aí, no idioma falado, numa língua falada, tem uma dica que é muito importante para você se ouvir falando o idioma. Grava, depois ouve. A gente até assusta com a voz. E aí, quando é uma língua falada, você se assusta porque a sua voz ela muda, o tom da voz ela muda. Mas e na Libras? Como é que eu faço isso? Isso que eu estou fazendo aqui. Você vai se filmar. Colocar o celular lá, e sinalizar. E aí você vai fazendo essas pequenas frases e filmando. Depois que você filmar, você pega o celular e vai ver. Aí você vai assustar. Primeira vez, susto. Por quê? Nossa, ficou feio. Nossa, Deus. Errei aqui esse sim. Nó, errei aqui. Cara, errei. Nó, eu achei que... Nó, mas tá ruim. E aí você vai fazer de novo. E aí você vai fazer assim. Você vai gravar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E aí você vai ver sua galeria lotada de vídeo. E aí você vai se reconhecendo ali naquele idioma. Com o passar do tempo, não muito tempo, você vai ver uma coisa. Você vai encontrar uma coisa que você mudou. Quando você vê você sinalizando, você vai ver outra pessoa, uma outra versão de você. Você vai acostumar com quem você é. E aí você vai ver e falar assim, olha, daquele primeiro vídeo para hoje, olha como que mudou. Trocou. Eu tô melhor. Olha só. Então isso vai ser como se você estivesse ouvindo a sua pronúncia. Qual que é a minha pronúncia? Qual que é o meu jeito de sinalizar? Você sabia que em Libras a gente tem sotaque também? Sotaque é forma de sinalizar diferente. Por exemplo, hoje eu faço 10 assim, ó. 10. E aí fica com o dedinho viradinho assim, ó. 10. É uma mania que eu tenho. Mas outras pessoas fazem o 10 assim, ou faz assim. E aí são sotaques que a gente vai tendo, manias nossas de linguagem. Mas como que eu vou saber isso? É quando eu estou me vendo fazendo os sinais. É quando você estiver se vendo, aí você vai se reconhecer. Aí você vai ver e falar assim, olha só,
Eu achei que eu sabia, mas agora que eu tô vendo aqui, eu preciso melhorar isso aqui. Você só vai conseguir identificar os seus erros quando você sinalizar e você ver. Nada melhor do que a gente mesmo saber onde a gente errou. Na vida é assim. Na sua vida é assim. Quando alguém fala com você assim, ó, você tá errado, você não aceita. A gente não aceita. A gente tenta justificar, explicar, não, eu errado, não, espera aí, deixa eu explicar. Mas quando você mesmo faz isso aqui, ó, opa, eu tô errado. Você consegue melhorar e modificar muito mais rápido do que outra pessoa falar. E para você desenvolver na Libras, vai ser assim. Para você desenvolver na Libras, você vai ter que ver você fazendo sinais, ver a sua posição, ver o seu corpo e falar assim, olha, preciso melhorar isso aqui, preciso trocar. Como se fosse o espelho. Quando vendo o vídeo sinalizar, no começo eu fui assim, com medo de errar, mas depois gravei sozinha e olhei e fui fazendo isso mesmo, arte Nice Libras. A gente no começo, a gente erra, é normal. Boa noite, Patrícia. A gente erra, é normal. Mas como que você sabe que você erra se você nunca treina e nunca vê você treinando? Tá vendo? Eu não sei como que eu faço. Já gravou um áudio no WhatsApp? Gravou um áudio no WhatsApp e depois você ouviu sua voz? Ficou diferente, você assustou, né? Ah, por que você tomou um susto? É porque essa voz que você fala e que você ouve aqui, você já está acostumado com ela. Aí você acha que quando você grava é a mesma, mas você vê que é diferente. Com a sua sinalização vai ser a mesma coisa. É igual. Você vai ver que troca. Quando você vê você sinalizando, você vai falar assim, olha, eu sou assim. Olha, eu não sabia, tô meio torto para um lado, tô meio torto pro outro. Preciso melhorar minha postura, tô com as costas bem curvadas. Você vai ver isso aí. Você vai ver uma outra versão de você. Você vai ver uma outra versão de você. Aí você vai ver você, intérprete de Libras. Tá vendo como que muda? Boa noite todo mundo que tá entrando. Boa noite, minha querida, tudo bem? E aí você vai ver que muda. Mas não é que mudou, é você. Só que aí é você se vendo. Você vendo você. Outra dica. Gente, espera aí. Fez sentido? Você entendeu o ponto? Conseguiu pegar aí a linha de raciocínio? Fez sentido para você o que eu expliquei aqui? Ah, obrigado, Maria. Fez sentido para você? Mari Ribeiro é aluna da comunidade T2, da turma 2. Fez sentido para você? Amo suas aulas, obrigado. Se fez sentido para você, coloca aqui. Fez sentido para mim. Se não fez, você coloca aqui que eu preciso que você entenda isso. Sabe por quê? Porque eu quero que você seja intérprete de Libras. Eu preciso que você seja intérprete de Libras. E eu quero que você dê o próximo passo. Não é só falar oi, tudo bem com o surdo. Eu quero mais. Eu quero que você consiga perceber o surdo. Sueli disse, ótima dica. Chegando do meu trabalho. Fez... Vou dar uma pausa agora que eu quero te contar uma história. Eu estou substituindo uma intérprete que aqui na minha cidade passou mal. E a gente está em semana de prova em todos os lugares. Quem é professor sabe, está fechando o terceiro bimestre. E aí a escola me ligou e falou assim, Júnior, eu gostaria que você substituísse a intérprete tal. E eu aceitei, estou lá na escola já tem 2 semanas. 2 semanas não, essa completou uma semana agora. E aí é um surdo adolescente, jovem. E aí eu cheguei na escola e ele sinaliza muito rápido. E aí ele teve uma resistência, que eu já estava acostumado com ela desde o início do ano. E aí eu cheguei, uma pessoa nova, eu sento lá perto dele e tudo mais. E aí a pedagoga falou comigo assim, olha, ele é difícil. Falei, não deixa comigo. Vou pelo lado da amizade com ele. Virei amigo dele, sou amigo dele agora. Ele me contou coisas da vida dele. Contou várias coisas da vida dele. E eu entendi por que ele é tão difícil. Ele não é difícil. Eu descobri que ele consegue escrever 10 palavras, essas são as que ele sabe, 10 palavras. E alguns nomes dos alunos lá da sala. Como que eu descobri isso? Porque eu tive que passar da linha do intérprete de aula. Eu tive que romper essa barreira. Então, por isso que eu falo que você tem que aprender mais do que o que você acha que você tem que aprender. Porque você vai entrar na vida daquela pessoa. Você não vai ser só o intérprete dele. Não. Você vai ser o amigo dele.
Você vai ser, às vezes, o pai dele. Você vai ser a mãe dele. Você vai ser o tio dele. Você vai ser aquele primo que ele tem. Então, você vai fazer mais. Então, por isso que eu quero que você aprenda não só fazer o seu trabalho, mas fazer além. Porque a Libras é social também. Quando você estiver lá trabalhando, você está também desempenhando uma função social. Pegou a visão aí? Então, muito bem, vamos continuar aí. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar alguma coisa aqui nos comentários, pode colocar, que aí eu vou lendo aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. A próxima dica para te dar segurança para sinalizar é pesquise vocabulário que te interessa. Como assim? Para a gente ter mais segurança, para a gente poder sinalizar, é muito mais importante a gente conhecer expressões, frases, temas, de coisas que a gente gosta. De coisas que eu gosto. Eu gosto de quê? Por exemplo, a gente está numa época de eleição, de política. Você gosta de política? É um assunto polêmico, da briga. Você gosta? Ah, gosto, Júnior, gosto muito, eu brigo, eu discuto, e aí, não sei o que, eu gosto daquela confusão que dá política, quem vai ganhar e quem vai perder. Já pensou em conversar com o surdo sobre esse tema? É polêmico, né? Mas vai ajudar você a desenvolver. Eu gosto, Júnior, de futebol, amo futebol. Já pensou em aprender os sinais sobre futebol? Importante. Porque aí você vai conversar com seu amigo, o surdo vai ser seu amigo, com seu amigo você conversa coisas que você gosta. E aí você vai conversar coisas que você gosta. E aí você vai ter segurança, sabe por quê? Porque você aprendeu coisas que você gosta, não só coisa superficial. É coisas que você gosta. Então isso é importante para você desenvolver. Porque às vezes a gente perde um tempo danado pesquisando coisas que a gente nem gosta. Aí como é que eu vou falar do que eu não gosto? Você é ótimo. Humilde faz querer parar o mundo e viver o mundo da Libras. É gostoso ver você ouvir os seus vídeos também. Sucesso. Obrigado, Cleide. Obrigado mesmo, viu? O meu objetivo aqui é isso. É fazer vocês viverem a Libras. Viver a paixão que é a Libras. Viver de Libras. É isso que é o meu objetivo aqui. Porque aí a gente vai ter um mundo realmente inclusivo. Deixa eu ver, tem um outro comentário aqui que passou aqui, deixa eu ver. Exatamente, sim. Quando gravar no seu celular, primeiro eu treinava para olhar no espelho e depois no vídeo. Gente, quem fizer esse exercício de gravar no celular, você vai ver e falar assim: gente, como que eu melhorei? Como que fez sentido aquilo que aquele menino estava falando? Realmente, faz o teste e depois você me conta. Meu sonho é falar com um funcionário do mercado que vou lá toda terça-feira. Vai lá e fala com ele. Primeira coisa, vai lá e dá um oi para ele. Eu tentei falar com alguém, mas mesmo sem saber nada, mas eu consegui entender. Tem que tentar também, gente. Tem que tentar. Precisa tentar. E aí, a outra dica que eu tenho para dar para você. Para você que tá aí e não tem segurança. Não se compare. Pelo amor de Deus. Foque no seu desempenho. Foque em você. Quem é você? O que você já conseguiu fazer? Porque tem coisas nessa vida que é só a gente sabe o quanto que a gente lutou para conseguir aquilo. É eu que sei de mim. Talvez você fique olhando o outro e fala assim: não, mas o fulano sinaliza tão bem, não é tão bonito os vídeos dele. Mas você não sabe o começo dele, como é que foi. Você não sabe por que ele sabe agora, o que ele fez para estar ali agora. Então deixa ele, foque em você. Se você ficar se comparando, você sempre vai ficar se diminuindo. Vou contar uma experiência minha. Quando eu vim aqui pro Instagram, foi na pandemia 2020. Aí eu comecei o Instagram aqui, eu tinha um seguidor, que era minha esposa. Depois eu tinha 2 seguidores, que era o meu amigo, e depois vieram outros amigos, e aí eu tinha 10 seguidores. E aí eu ficava vendo os perfis das pessoas que tem 100, que tem 50 mil, que tem 40 mil, que tem 30 mil. E aí eu falava assim: olha, eu nunca vou conseguir aumentar, porque eu comecei agora, tem gente que já está aí há mais tempo. E aí isso me intimidava. E eu pensava também assim: eu preciso de um estúdio, de um lugar bonito para poder gravar, porque eu não tenho. E depois vocês vão lá no meu perfil, vê minha primeira live, eu deixei ela salva, eu não vou apagar ela nunca. Porque quando eu acho que eu tô ruim, eu vou lá olhar de novo. E aí eu ficava tentando e ia ficar me comparando. E aí isso sempre me jogava para baixo. Falava assim: as pessoas não vão
Eu não vou conseguir fazer o trabalho que eu faço presencial aqui na internet. Eu não tenho desenvoltura para falar com as pessoas. Eu não sei nem para onde que olha quando eu estou fazendo uma live, quando eu gravo um vídeo. Isso me travou durante muito tempo. Mas no dia que eu desliguei o outro e foquei em mim, eu consegui. Aí eu consegui ajudar mais pessoas, eu consegui fazer um trabalho muito melhor. Então é uma dica para a sua vida, não só na Libras. Nunca se compare. Olhe para você, quem é você hoje, aonde você chegou e olhe para frente. Aonde você vai, ainda vai chegar. E você vai chegar longe. Você vai chegar muito longe, eu tenho certeza disso. Você vai ajudar muito surdo. Você vai mudar a sua vida. Mas concentre em você. Porque se a gente se concentrar nos outros, aí a gente não vai pra frente, não. Eu fiz isso e tô falando por experiência minha. E eu ficava me comparando. Ó, o fulano, ó, o perfil dele grande. Nossa, ele faz uns vídeos tão bonitos. Nossa, parece que... Aí o meu não ia. Porque eu tava focado no outro. Aí no dia que eu foquei no meu foi. Aí desenvolveu, aí progrediu e tudo mais. E tô progredindo. Não cheguei aonde eu quero, mas eu tô indo. Temos que ter um propósito. Tem que ter. Verdade, verdade. Se você não tem... Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Qual que é o seu propósito? Tem um propósito. Outro momento, outra dica importante. Aproveite todos os momentos para você praticar. Como que eu aproveito todos os momentos para me treinar Libras? A fase do doido. Eu chamo isso de a fase do doido. Por que a fase do doido, o período do doido? Por quê? Você está no ônibus. Viu um outdoor. Como é que faz aquilo ali? Aí você sinaliza. Olha que nome diferente, como é que será que fica na datilologia? Será que eu consigo? E você faz. E aí de repente você pega outras pessoas olhando para você. Aí você fica assim, sem graça, a gente fica sem graça, eu ficava morrendo de vergonha. E aí você fica sem graça, fala assim, nossa, todo mundo olhando. Mas você precisa praticar. Você precisa treinar. E aproveitar todos os momentos que você tem para treinar. E aí você vai conseguir desenvolver muito mais se você fazer isso. Meu esposo disse que eu estou doido. Estou falando, é a fase do doido. Então você está na fase, você está no caminho certo. Você está na fase do doido. Quando a gente está na fase do doido, a gente está progredindo. E aí, vergonha vai embora. Porque daí a pouco os outros já sabem. Ai, Rosângela fica fazendo sinais lá. Ela gosta desse negócio de Libras e não sei o que. Eu acho até interessante. Aí outras pessoas querem aprender também. Mas a fase do doido ela é importante. E você só vai chegar lá na frente quando você passar pela fase do doido. Se você não tiver a fase do doido, você não vai chegar lá. Porque se você tiver vergonha do que você faz, do que você ama, você não progride. E muitas pessoas falam assim, Júnior, eu amo Libras, eu tenho uma vergonha de sinalizar. Você está com vergonha de quê? Falei isso na aula com os meninos segunda-feira. Intérprete de Libras, tem gente que fala assim da gente pejorativo. Outro dia lá na escola, uma professora falou comigo, falou assim, quem que é aquele professor lá? Ele é um dos sinais. Eu falei, alto lá. Eu sou intérprete de Libras. Me respeite. Minha profissão ela é muito importante, ela é muito necessária. Eu tenho orgulho dela. Então orgulhe-se de você. E aí você vai passar pela fase do doido muito mais tranquilo se você tiver orgulho de quem você é e do que você está fazendo. Tá bom? Orgulhe-se de você. Você está aqui nessa live comigo aqui, buscando dicas para você melhorar e aperfeiçoar. É que você é uma pessoa especial. Você está pensando no outro, não só em você. Todo mundo está pensando só nele. Você está pensando em você e no outro. Quando você está lá na escola interpretando para o surdo, que ele está desesperado com um problema, ele só tem você para contar, você está pensando nele. Então, orgulhe-se de você. Orgulhe-se de você, estudante de Libras. Orgulhe-se de quem você é, que aí você vai chegar longe. É verdade, né, José? A gente falou um dia desse aí. Quando eu estou tomando banho, eu estou no ônibus. Isso aí, é a fase dos dois. Estou fazendo o sinal de feliz e treinando as pessoas. Davam um tchau pra mim. Muito bem. Gente, todo mundo tem que passar pela fase do doido. Todo mundo tem que passar. Você vai contar para outras pessoas isso aí e falar assim, gente,
Passei pela fase do doido, agora tá normal pra mim, normalizei esse negócio de eu sinalizar em qualquer lugar, de eu ver um surdo e ir lá falar com ele. Quem não passa pela fase do doido não desenvolve. A fase do doido, ela é necessária. Ela é necessária para o nosso desenvolvimento. Outra dica, a nossa última dica que eu tenho para você perder a segurança é converse, treine com amigos. Treine com amigos. A gente tem a fase do doido. Quando você vai se sentir à vontade para sinalizar? Aonde você se sente à vontade para sinalizar? Vamos trocar a pergunta. Com quem você se sente à vontade para rir daquela piada idiota? Daquela coisa que você fala assim, não, é muito idiota, mas eu tenho que contar pro fulano. Lá no seu grupo do WhatsApp, com seus amigos, né? Aquele, não eu tô falando amigo, qualquer amigo não, não é aquele que você fala, ô amigo. Não, é o seu amigo. Que você tá com problema e aí você fala assim, nossa, eu vou ligar pro fulano, ele sempre me dá um conselho. E você se sente à vontade com ele, pra rir com ele, pra chorar com ele, pra mostrar pra ele quem você é de verdade. Não é? A gente não tem essas pessoas assim, que a gente tem coragem de ser a gente de verdade? Que a gente não fica preocupado se vai julgar a gente ou não. Não tem? Você tem esses amigos? Eu tenho. Eu tenho os meus amigos com quem eu tenho a liberdade de ser eu mesmo o tempo todo. Você tem esses amigos? A gente tem. E aí, fala assim, ó, conversa com familiares. Então, você precisa de treinar com pessoas que também estão no mesmo ritmo que você. Que se você errar, vai entender. Que quando ele errar, você vai entender. Quando você errar e fazer um negócio engraçado, todo mundo vai rir junto. E aí, você vai se sentir à vontade para isso. Você não vai ver o seu erro como sendo algo imperdoável. É normal. A gente vai normalizar o erro também. Então você precisa estar entre amigos. Eu não falo que na minha comunidade, no meu grupo, no meu curso, eu tenho alunos, eu tenho amigos. Lá a gente ri, a gente traz temas que são relevantes. A gente fala de coisas que também são irrelevantes. A gente erra, a gente aprende e a gente desenvolve. Todas essas dicas que eu te dei aqui, todas essas dicas que eu te dei, são dicas que eu dou para os meus alunos do curso pago lá. Quem é meu aluno sabe, eu já falei disso aqui nas aulas, eu já falei isso com eles. Quando precisa de alguma coisa, a gente fala pessoalmente. Dicas que eu dou para eles. E eu estou querendo que você desenvolva também. Eu não estou aqui te vendendo um curso, mas eu quero que você desenvolva. Eu estou aqui mostrando para você que você pode chegar lá. E como você vai chegar lá. Você não vai chegar lá se você não passar pela fase do doido, que é a fase da vergonha de fazer os sinais, os outros veem achar que você está doido. Você não vai chegar lá se você não treinar da forma correta. Você não vai chegar lá se você não aprender o que você precisa aprender, o que você gosta de aprender. Você não vai chegar lá se você não tiver ajuda, suporte para você chegar lá. Isso é importante, gente. Em todo lugar, isso faz a diferença. Para todo idioma. Se você tiver dúvidas do que eu falei para você, você pode pesquisar aí na internet e procurar estudos científicos sobre aprender um novo idioma. É importante. Essas dicas estão presentes em todas as línguas. É estudo científico de muitas pessoas que pesquisa. E aí você consegue. Todo idioma. Às vezes a gente tem a mania de fazer isso aqui com a Libras, inferiorizar ela. É só Libras. Não, é um idioma e é difícil, igual é difícil inglês, igual é difícil francês, igual é difícil qualquer idioma. Tem as suas dificuldades. Então não é porque é Libras que vai, de qualquer maneira. Não! Nossa, você passa com muita facilidade, eu gosto muito. É porque aí a gente tem métodos para fazer isso. Do mesmo jeito que você pode estudar inglês e ser chato, você pode estudar inglês e ser legal. Você pode estudar Libras e ser chato, mas você pode estudar Libras comigo e ser legal. Então é a metodologia que a gente vai. Professor, qual é o dia da sua live? Toda quinta-feira, 21 e 21, eu estou aqui. Toda quinta-feira. Faça chuva ou faça sol, eu estou aqui. Quinta-feira, 21 e 21, falando sobre Libras aqui. Então vamos lá, gente. Terminei aqui as dicas. E eu falei que eu ia toda semana, durante o ano inteiro. Eu estou aqui.
Há 2 anos eu estou aqui. Toda quinta-feira. Então vamos lá. Eu falei que no finalzinho da live eu ia ensinar alguns sinais para vocês. E hoje eu vou ensinar para vocês os sinais dos números. Muitas pessoas têm dificuldade com os números. E os números a gente utiliza eles muito. Muito, 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 muito. Ah, obrigado, Rosângela. O professor tá ali há um ano. Ah, obrigado. A Marina é da turma T2. A Rosângela é da T1. Aí, ó. Um curso aqui, bom, fico tão feliz quando vocês vêm aqui e falam isso. Não, eu fico me achando quando vocês falam isso. Então, números. Vou ensinar para vocês os números. E aí eu vou falar sobre números ordinais e números cardinais. O que é número ordinal? O nome já diz. Ordinal, ordem. Cardinal, quantidade. Posta o link da sua primeira aula no Stories. Fiquei curioso. Vou procurar lá e vou postar lá no Stories. Tá bom? Não vai rir de mim não, hein, gente? Número cardinal. Os números de quantidade. Então, vamos lá. A gente vai fazer o 1, o 2. Olha só. Tem essa posição aqui, ó. Da mão é um joinha. Número 1, número 2. Vai ficar gravado assim. Pode colocar sua dúvida aí, tem que eu vou te responder. Número 2, número 3, número 4, ó, viradinho assim. Já o número 5, eu vou virar minha mão aqui, ó. Vou dobrar todos os dedos, fiz o 2, e aí dobrei, ó. 5, 6, 7, 8, 9... e o 10, 1 e 0. E aí os outros seguem essa sequência. Quando é ordinal, primeiro, ó o movimento, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. O décimo, você já vai fazer o movimento virando, porque precisa de 2 números. E aí você faz dessa forma os números. Posso fazer assim, o estudo vai entender? Vai! Mas eu não quero que você faça assim, eu quero que você faça assim, pra você fazer bonitinho, direitinho. Ó, assim, vai entender? Vai, mas não vai ficar bonito. E nós vamos aprender o certo pra gente não carregar o vício depois, né? Porque senão a gente vai aprendendo errado e seguindo errado e a gente passa isso errado. Você vai encontrar surdo que não sabe Libras e você vai ter que ensinar, e você vai ensinar ele errado. O que precisa para trabalhar como intérprete? Essa pergunta, ela é muito ampla. O que eu preciso para trabalhar como intérprete numa faculdade? Eu preciso, talvez, de uma graduação, porque cada lugar tem a sua... Como é que é a palavra? Cada lugar pede uma coisa. Existe agora, desde o ano de 2020, a graduação em Letras Libras. Muitas empresas, assim que formaram os primeiros profissionais em Letras Libras, os primeiros alunos da faculdade, começaram a exigir o diploma de Letras Libras. O que aconteceu? Estou falando por experiência. Eu vivo nesse meio há 20 anos. Muitas pessoas contrataram intérpretes, inclusive no estado onde eu trabalho, contrataram pessoas com o diploma de Letras Libras. E aí descobriu que essas pessoas não sabem Libras. Ela tem um diploma de Letras Libras e não sabe Libras? Não sabe Libras. Por quê, Júnior? Porque na faculdade de Letras Libras não vai te ensinar Libras. Vai te ensinar a estrutura gramatical do idioma. Vai te ensinar a postura de um intérprete, vai te ensinar o código de ética de um intérprete, vai te ensinar a história do idioma, vai te ensinar sobre a cultura do surdo. E a aula de Libras, Júnior? Não. Essa aí você já tem que chegar lá sabendo. Quando você faz uma faculdade de letras português, você aprende o português lá? A gramática, se você fala outro idioma, você já tem que chegar lá sabendo, senão você não vai conseguir nem compreender. Quando você faz uma faculdade de letras em inglês, você aprende inglês lá? Não, você aprende a estrutura do inglês, como que o inglês está organizado. Você não aprende o inglês, o idioma. Lá você já tem que saber para você ensinar depois. Na rede estadual e na rede municipal, existe um certificado de proficiência.
que pode ser emitido. Alguns têm o ProLibras, que foi a última edição em 2016, que é válido em todo o território nacional e te habilita para trabalhar como intérprete. Você tem no seu estado o CASO, Centro de Apoio ao Surdo. Eles fazem uma banca avaliatória, onde avaliam você quanto à sua proficiência, quanto ao seu conhecimento no idioma, para interpretação voltada para sala de aula. Posso trabalhar numa empresa e não ter uma faculdade? Pode. Posso trabalhar no estado, na escola, sem ter uma faculdade? Pode trabalhar, dá para trabalhar. Júnior, mas eu acho importante eu fazer uma faculdade para melhorar o meu currículo. Mas não é um fator determinante para você ser intérprete, você ter uma faculdade. Eu tenho faculdade, mas quando eu comecei a trabalhar eu não tinha. Eu tinha só o ensino médio. Você pode procurar na legislação a lei do surdo. Eu esqueci. A lei do intérprete. Vou procurar, depois eu postar nos stories. Então, você tem que pensar nisso. Certificado de proficiência. Você vai passar por uma banca avaliatória para ver se você sabe ou não. Porque se você não souber, o surdo não vai aceitar você lá. Porque o surdo não quer um professor de apoio. Ele quer um intérprete. Ele quer saber o que está acontecendo ao redor dele. Não é alguém para falar, escreve aqui, não. É alguém para ser a janela de comunicação dele com o mundo. Ser fluente em Libras chega a ser a mesma altura do entendimento de um intérprete? A fluência, ela te permite comunicar. Você consegue entender o que o surdo fala? A gente tem níveis de fluência. Eu posso ser um nível que eu consiga traduzir um vídeo de 10 minutos, eu consigo traduzir uma live de 1 hora. Eu sou fluente para traduzir esse tema, o tema escolar, mas eu não sou fluente para traduzir lá na igreja. Ou eu sou fluente na igreja, eu traduzo os sinais da igreja, mas eu não consigo traduzir uma aula de química. Significa que o fato de eu não conseguir traduzir uma aula de química, mas conseguir traduzir um culto lá na igreja, eu não sou fluente? Eu sou, mas eu sou dessa área. A gente tem áreas de atuação. Não é porque você sabe que você sabe falar tudo. E aí você vai ampliando o seu vocabulário, tá bom? Então não existe essa história de que você é fluente e você sabe. Eu tenho a pós em Libras, mas estou aprendendo e fazendo um curso. Pode aprender e fazer o seu curso, tá? E a sua pós em Libras não vai te habilitar para trabalhar em lugar nenhum. A pós, ela é só um complemento. Ela, por exemplo, você vai fazer um processo seletivo e o processo é por títulos. E aí você tem uma pós. É um título a mais, é um ponto a mais. Mas você vai concorrer uma vaga, por exemplo, como intérprete numa rede estadual de educação ou numa rede municipal e você tem a pós em Libras e eu tenho só o caso e sou ensino médio, eu vou ficar na sua frente. Porque a sua pós não te dá fluência. Não atesta você como fluente, mas o certificado de proficiência atesta que eu sou fluente. Entendeu? É muito difícil aprender músicas em Libras? Não é muito difícil você aprender músicas em Libras. O ponto de você aprender músicas em Libras é que você tem que entender o sentido que a música é. O que é a música para o surdo? O que representa o mês de setembro azul para o surdo? Dia 26 de setembro é o dia do surdo. É comemorado o dia do surdo. Então é uma data muito especial, muito emblemática para a comunidade surdo no geral. Então, por isso que é setembro azul. E aí colocaram tantas cores no setembro e aí tiraram o foco da nossa língua de sinais, né? Quanto tempo você acha que uma pessoa está preparada para trabalhar no mercado? Depende da pessoa e do nível de esforço dele. Se você é uma pessoa focada, que quer mesmo, 6 meses. Agora, se você... Quem tem pós-graduação pode ser intérprete? É o que eu falei aqui. Se você tem pós-graduação e você tem fluência no idioma, você vai trabalhar aonde? Se for uma empresa privada, que um dos requisitos seja a pós-graduação, sim. Se for uma rede de escola, não. Só a pós não vai te ajudar. Se for uma escola do estado, qualquer estado do Brasil não vai te ajudar. Entendeu? Você tem que olhar o que o lugar pede. Mas você já é fluente? Que o primeiro passo para todo mundo que quer trabalhar como intérprete de Libras. Eu já falei, o salário é bom, a carga horária é boa, a condição de trabalho é excelente. Mas o primeiro passo é ser fluente.
Porque não adianta você se cercar de coisas e não ter o principal. Porque eu conheço muita gente que está atrás. Eu conheço muita gente que está fazendo a graduação em Letras Libras. Hoje mesmo uma menina falou comigo aqui no Instagram. E aí ela falou que ela está fazendo para ela começar a trabalhar logo, depois ela aprende. Segundo dia de aula dela com o surdo vai lá reclamar dela. Terceiro dia ele vai reclamar. Quarto dia ele vai reclamar. Quinto dia ela vai ser dispensada, porque ela não tem condição de assumir. Pode ser, dependendo do diretor da escola, você seja dispensado no mesmo dia. Dependendo da situação, você pode entrar como e levar até um processo administrativo para você ocupar um cargo do qual você não tem condições de ocupar, e aí o Estado, dependendo do que como gerar a sua dispensa, que isso é importante também, deixa eu falar isso aqui. Dependendo de como for gerada a sua dispensa, você tem que até devolver o que você já recebeu. Você pode pegar um castigo também, ficar tantos X anos sem poder trabalhar de novo naquela função no Estado. Porque você apresentou uma documentação e você não tinha condições de exercer aquela função. É sério, tá, gente? Não pense que vocês vão fazer lá o Letras Libras, vão lá e vão pegar uma vaga de intérprete, dependendo da instituição que for, e você chegar e falar assim, e por que o Sul está reclamando? O que está acontecendo? Ah, é porque eu não sei Libras, mas eu tenho diploma. Você vai ser dispensado, dependendo, cabe até um processo administrativo por isso. Você está lesando a pessoa e lesando a empresa também. É sério. Quando eu falo para você assim, para todo mundo, vai e faz a prova de proficiência e passa. Que ali é o seu atestado, é a sua garantia aqui, ó. Eu fui avaliado por 5 pessoas, por todos esses critérios, e eu tenho condição de exercer minha função. Ah, não, fui lá e fiz Letras Libras e peguei, e aí? O surdo começa a reclamar, você começa a ficar mal falado na sua comunidade como uma pessoa que não sabe e tem diploma. Negativamente vai ficar muito ruim para você. Não vai ficar legal para você, quanto profissional, ter uma coisa dessa manchando a sua reputação. Então vamos aprender, gente. Vamos ser fluente no idioma. Vamos focar nisso. E aí, junto com isso, a gente vai focando na nossa capacitação para trabalhar. Gente, ó, um beijo. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? A gente se encontra de novo quinta-feira que vem. Quem tiver alguma dúvida, só pode me mandar no direct que eu respondo, tá? Um beijo. Um cheiro e até a próxima quinta.